alegria que eu estou aqui nesse momento para testemunhar da coisa mais linda que aconteceu na nossa vida. No ano de 2011, Gleison e eu nos casamos. E como qualquer casal, o nosso sonho era ter filhos. E aí a gente quis esperar um tempinho, eu tinha acabado de me formar, eu precisava me firmar profissionalmente. Mas aí chegou o momento que eu falei, amor, vamos ter um filho, tá na hora. É o que estava faltando pra gente, era a cerejinha do nosso bolo. E aí, comecei, vamos ter filho, vamos ter filho. Mas as coisas não foram tão fáceis como a gente imaginava que seria. Existem muitas dificuldades em se ter filhos. E aí a gente nem tinha o filho ainda e já estava vendo as dificuldades que eram. E eu comecei a perceber que todo mundo ao meu redor estava engravidando, todas as mulheres que eu conhecia. E eu tô assim, ai Senhor, e a minha vez? E aí eu comecei a ficar angustiada com isso. Senhor, e a minha vez? Aí você começa a ficar meio paranoica. Comecei a pensar assim, 1000 engravidarão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não vai engravidar. Isso começou a me tirar o sossego, a paz da minha alma. Eu comecei a não dormir à noite por causa disso. Estava com o coração angustiado. Mas eu não contava nada para o Gleison, porque eu não queria que ele ficasse com o coração angustiado como o meu. E aí, uma certa noite, nós estávamos num trabalho, numa vigília, em uma outra igreja. E eu estava ajoelhada orando, quando de repente, um jovem se aproximou de mim e disse assim comigo, Diná, desde a hora que eu entrei aqui, o Espírito Santo de Deus está me incomodando. E ele pediu para eu te fazer uma pergunta. Quem foi Ana? Quem foi Sara? E aí, eu parei para pensar, Ana era estéril. Sara já estava tão velha. Isso foi confortando meu coração. Eu estava nova, como ainda sou nova. E eu não sou estéril. Mas por que a nossa fé falha tanto? Por que hesitamos tanto? O Senhor me fez essa promessa no ano de 2013. Ele disse que no momento certo, a nossa vitória ia chegar. Só que da promessa feita até o cumprimento dela, nós passamos por tantas coisas. Eu trabalhava viajando, ficava pouco na minha casa, mas era o meu trabalho que o Senhor me deu. O meu trabalho também tinha sido promessa do Senhor para minha vida e eu não ia reclamar. E o coração ficando apertadinho, e eu começava a questionar o Senhor de novo. Senhor, o Senhor me fez a promessa, mas e aí? E aí? E a minha mãe, sempre muito temente ao Senhor, ela falava comigo sempre, Diná, não questiona Deus. Ele não é igual a gente que fala e não faz. Ele é Deus, o tempo todo Ele é Deus. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, Ele não é como a gente. Ele é superior a nós. Ele é Deus o tempo todo. E aí, quando eu falei, a promessa está feita, agora está fácil, é mamão, só esperar. Eu comecei a me sentir mal, senti muitas dores no abdômen. Eu não sabia a origem dessa dor, eu não sabia o que era. Fui ao médico, fiz alguns exames e foi diagnosticado um cisto no ovário. Que para mim parecia que era uma coisa de outro mundo e eu fiquei desesperada. Eu sou muito chorona, eu sou muito ansiosa. E eu falei, agora sim, vou ter que esperar mais um tempão, porque eu precisava fazer um tratamento e esse tratamento duraria 1 ano. Ai, como eu fiquei aflita. Parecia que 1 ano era 1000 anos. Mas o Senhor estava cuidando de nós, nos preparando para aquilo que Ele ia nos dar. E eu continuei viajando a trabalho e
fazendo o tratamento que eu precisava fazer. Depois de 1 ano, eu repeti os exames e o médico falou comigo: olha, Diná, tá tudo ok. Você tá ótima, sua saúde está bem. Só que eu sou hipertensa. Isso aí era uma outra questão. Mas tudo bem. O Senhor foi nos abençoando. No ano passado, no dia 6 de agosto, chegou a notícia. Fiz um exame e eu estava grávida. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava. Eu não estava em Valadares. Eu queria contar para o Gleison, mas eu não queria fazer isso por telefone. Isso era uma quinta-feira e eu só ia voltar para casa na sexta-feira à noite. Eu tive que ficar guardando isso para mim. Eu não podia contar para minha mãe, porque se eu contasse para ela, ela ia contar para as minhas irmãs e aí o Face ia contar para o meu marido que eu estava grávida. E eu guardei aquilo para mim. Vim para casa, preparei toda uma surpresinha, guardei o exame, comprei um sapatinho bonitinho para contar para o marido que nós estávamos esperando um bebê. E foi uma surpresa tão grata para nós, porque foi na véspera do Dia dos Pais. Eu contei para o Gleison. Eu já tinha ficado a noite inteira acordada, olhando para o teto. Meu Deus, eu vou ser mãe. Eu vou ser mamãe. E fiquei com o coração tão alegre. Contei para o Gleison. E nós rimos juntos, nós choramos juntos. Foi uma notícia tão maravilhosa. E aí, vamos seguir com a gestação, né? Eu tive que, durante todo esse período, tomar cuidado com a questão da hipertensão. Não é fácil. Tem que abrir mão de muita coisa pela minha saúde, pela saúde do bebê. E quando foi no final do ano passado, eu tive uma crise de hipertensão. Eu estava grávida de 24 semanas, né, num ciclo que dura 40 semanas. Eu estava apenas nas 24 semanas. A minha pressão subiu muito. Minha pressão foi a 16/12, quando o normal é 12/8. E eu fiz alguns exames, os médicos ficaram preocupados. A minha médica falou comigo assim: olha, Diná, isso é princípio de eclâmpsia, nós vamos ter que ver se a gente consegue levar a sua gestação até 32 semanas. Eu falei: como assim? 32 semanas? A minha filha não vai estar pronta. Ela está muito pequena, ela está muito indefesa. Não, eu não aceito isso. E prova. Como eu chorava. Nossos irmãos do PG, como eles carregavam esse peso com a gente. A Thaís, o Rafael, Caris, tem o Everaldo, a Gisele, o Alan, dividindo com a gente esse fardo. Estava pesado. Quanto eles oraram por nós. E eu preocupada, eu chorava muito. E mais uma vez a minha mãe falou comigo assim: Diná, que é isso, minha filha? Qual é o tamanho do Deus que você serve? Como a gente se esquece, irmãos, do Deus que nos faz as promessas, do Deus que cumpre as suas promessas em nós. E aí eu comecei a orar: Senhor, faça a sua vontade. A Rebeca não é minha, ela é do Senhor. Ela é um presente que o Senhor nos deu para que nós cuidemos, mas ela é sua. Nos fortaleça para que o que for ter de acontecer, nós estejamos preparados. Mas não era fácil fazer essa oração. E o Senhor trabalhando em mim a ansiedade esse tempo todo. Mas eu continuei com a gestação, fazendo algumas restrições quanto à alimentação, fazendo repouso na medida do possível. E fomos conduzindo a gestação. Passou das 32 semanas e veio a 33, a 34, a 35, a 36. E a Rebeca não precisou ser tirada antes. A minha filha nasceu com 39 semanas e 6 dias. Porque nós assim escolhemos, tirá-la antes que completasse as 40 semanas. Ela nasceu saudável, bonita.
promessa de Deus para a nossa vida. A nossa promessa se cumpriu. Hoje ela tem nome e sobrenome. A nossa promessa se chama Rebeca Gonzaga Alves. Ela está ali no colinho da minha irmã. Quão alegre ficam os nossos corações com essa bênção que o Senhor nos concedeu. Aí com o nascimento do bebê vem os problemas, mas eles são naturais, nós vamos contornar todos eles. Bebê chorando, bebê que dorme de dia e fica acordado de madrugada, isso não é nada. É o presente que Deus nos deu e nós estamos alegres com isso. É um milagre de Deus para as nossas vidas. E para não ficar apenas em minhas palavras, eu gostaria de ler no Salmo 113, a partir do versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia.